Boa noite, Agora deu certo, hein? Agora deu certo. Eu acho que é o meu que tá com algum problema. Tá com algum bug. Tudo bem, chefe? Prazer imenso em vê-lo. E é um prazer Igualmente. imenso estar aqui para a gente poder tratar de um tema que está mexendo com toda a humanidade e mexeu muito com o movimento escoteiro, né? Verdade. Muito obrigado por aceitar aqui a participação aqui no Tudo pelo Escotismo. Esse é um tema não só de importância hoje no escotismo, mas importância social. Então a gente tem que sempre debater, trazer à tona esse tema. Muito obrigado por você aceitar participar aqui. A gente começar, você é mestre pioneiro, então fala um pouco da sua história do movimento, por favor, para as pessoas que estão chegando aí. Bom, eu sou médico, né? E eu morei de 2008 a 2014 no Mato Grosso do Sul. Em 2014 eu voltei a São Paulo e vim residir em Atibaia, fica a 50 quilômetros da capital. E levando a minha filha, que na época estava com 5 anos, a um parque próximo aqui de casa, dei de cara com a sede do Grupo Escoteiro Pedra Grande. E na infância eu queria ser escoteiro, mas não tive oportunidade. E aí eu tive a honra de conhecer já ali o diretor-presidente do grupo, até pouco tempo atrás, o chefe Carlos, e ele já me falou, olha, a grande carência do grupo é o adulto. E aí já acendeu aquela vontade de... Eu não sabia que eu poderia entrar naquele momento, né? E aí, quando ele me falou, então eu já parti para aceitar, já fiz o necessário para entrar no grupo, né? Partimos para os cursos. A princípio eu entrei na parte administrativa e depois fui para o ramo pioneiro. E temos o clã professor Domingos Mateus, né? E tem um filho pioneiro no grupo escoteiro Tuguaçu de Itu, e tem uma filha escoteira também no nosso grupo Pedra Grande. Muito, muito legal, chefe. Muito legal mesmo. Bom, vamos começar a falar sobre a doença. Deixa eu perguntar assim, vai ser meu básico, mas o que é o coronavírus? Então, o coronavírus é um vírus que já é conhecido da medicina desde a década de 60. É um vírus que ele infectava basicamente morcegos, né? E provocava um tipo de gripe não tão ofensiva nesses morcegos. E muita gente deve ter tido infecções nessas décadas todas, de 60, 70, 80, 90, por conta do coronavírus, mas por um vírus de uma virulência diferente, né, menos grave que o que tem hoje, que é uma mutação genética. Esse vírus, com o tempo, ele foi mudando geneticamente e se fortaleceu, entre aspas, né? E passou a produzir uma doença que é uma síndrome de angústia respiratória grave. Então ele tem uma predileção para atacar o sistema respiratório, principalmente, mas também outros órgãos, como o coração, o cérebro, né, os vasos sanguíneos, e trazer muitas complicações, né? E assim, o que se sabe é quase nada. A medicina está aprendendo no dia a dia, na observação dos pacientes, na observação do desenvolvimento de quadros clínicos. Então, se achava que ele provocava pneumonias, e na realidade não são pneumonias, são tromboses e embolias pulmonares. Então, ele provoca um processo inflamatório no pulmão, que evolui secundariamente para um quadro de coagulação disseminada. Então, ele faz com que os vasos sanguíneos do pulmão se coagulem e toda aquela área que está coagulada, ela para de oxigenar.
Daí o advento da falta de ar que as pessoas têm. E a área, normalmente, ela é bilateral e grande. Então, diminui muito a capacidade que a pessoa tem de fazer a troca de oxigênio, né, necessária para manter a oxigenação adequada dos tecidos. E aí, são complicações que advêm disso, né, a diminuição da oxigenação do cérebro, do coração, de órgãos-alvo e a falta de ar intensa. Só que é um vírus que você não pode tomar medidas que você normalmente tomaria num paciente que tem lá uma asma, uma pneumonia. Por quê? A disseminação dele é pelo ar, por gotas de saliva, né? Que a gente chama de aerossol. Então, por exemplo, você não pode fazer uma inalação para esse paciente melhorar, porque se ele respirar para fora, ele vai transmitir esse vírus no seu entorno em até 1,5 metro do seu entorno. Então, você tem que partir para uma medida. A princípio, você tenta o que a gente chama de suporte não invasivo, que você coloca um catéter de oxigênio e tenta ver se ele melhora o nível de oxigênio na corrente sanguínea, né? Se não melhorar, você tem que partir para um método invasivo, que é a intubação orotraqueal, onde você coloca um tubo dentro do pulmão do paciente e liga esse paciente a um respirador mecânico. Concomitantemente, você vai introduzindo drogas para tentar diminuir esse processo inflamatório no pulmão, para que com o avançar dos dias, você consiga tirar esse paciente do tubo. Caramba. Assim, quais são os principais sintomas para você identificar que você está com coronavírus, assim, sem os sintomas básicos, né? Bom, normalmente a pessoa começa a sentir um mal-estar, dores musculares, febre, né? Como se fosse uma pequena gripe. O nariz às vezes entope, a garganta dói. E aí ocorrem 2 sintomas que são muito característicos na primeira fase, que é a presença a perda do olfato e a perda da capacidade de sentir o gosto, o paladar. Então, são sinais que ocorrem por quê? Por conta, na real, de uma resposta do organismo em preservar outros órgãos. Então, ele manda impulsos para que outros órgãos sejam melhor tratados, em detrimento de tirar o teu paladar e o teu olfato. Então, ele vai proteger o cérebro, ele vai proteger o coração. É o sistema de defesa agindo para tentar proteger, né? Só que esse vírus ele tem uma capacidade de se reproduzir de forma muito rápida. Então, às vezes a evolução entre os primeiros, dependendo do sistema imunológico, né, que é a capacidade que a gente tem de se defender de doenças, se ele estiver muito rebaixado, normalmente ele pode evoluir de uma forma rápida para formas bem graves da doença. E às vezes até para a morte em pouquíssimos dias. Verdade. Aqui em casa, tanto eu como minha esposa, a gente teve, né, o coronavírus, foi detectado, a gente fez a tomografia, o pulmão, tanto o meu como o dela, tinha bastante coágulos, como você falou. E assim, o que a gente sentiu muito, eu ainda sinto até hoje, eu já saí da quarentena, mas sinto até hoje, muita dor de cabeça, principalmente quando chega da tardezinha para a noite, uma dor de cabeça intensa. Isso também hoje faz parte da doença ou é um sintoma de outra coisa? Você diria assim? Não, eu falei com o médico disse que faz parte dos sintomas. Né? Normalmente faz parte, normalmente ficam sequelas, né? Ficam sequelas desse quadro, ficam cicatrizes a nível pulmonar nas áreas onde houve esse processo inflamatório. E como eu te disse, nós estamos aprendendo no dia a dia. Então, por exemplo, pessoas estão infartando por conta da Covid. Pessoas estão tendo derrames cerebrais por conta da Covid. Pessoas estão tendo alterações da vascularização do intestino e fazendo tromboses
das alças intestinais por conta do coronavírus. Pessoas estão perdendo a circulação das pernas e às vezes partindo até para amputações por conta dessas coagulações que ocorrem por conta da Covid. Verdade. Assim, vamos falar aqui um pouco, acho que é um tema que está meio difuso, assim, meio confuso, é a questão do medicamento. Tem pessoas se automedicando, achando que aquilo vai curar, só que a medicação que está sendo dada é quando você já está com o coronavírus e não quando para você não tem tomar o medicamento. O que você fala sobre essa medicação que está sendo dada hoje para quem está? Como eu te disse, eu trabalho em 3 hospitais na linha de frente, né? Eu faço emergência, então trabalho em 2 hospitais particulares e um hospital público. Se falou muito da cloroquina e da hidroxicloroquina, que já são drogas conhecidas, usadas para tratamento de malária, né? Artrite reumatoide e tal. Ela tem como sua ação principal ser um anti-inflamatório, na realidade. Só que a dose terapêutica e a dose tóxica da hidroxicloroquina são muito próximas. Então, a chance de você usar a hidroxicloroquina e ter uma complicação grave é muito grande, principalmente em pacientes que têm comorbidades, como doenças cardiovasculares, pacientes que já infartaram, pacientes que têm arritmias cardíacas, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. E a grande complicação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina é a complicação de ela induzir a arritmias cardíacas graves. E arritmias cardíacas que podem matar subitamente o paciente. Então, não é uma droga que você consegue usar a nível domicílio. Você tem que usar a nível hospitalar. Né? E aí, a nível hospitalar, você consegue um controle. Só que assim, se provou nos locais que nós temos acesso a estudos e que nós estamos acompanhando online aí entre hospitais, o que se mostrou é que o risco-benefício do uso dessa medicação não está compensando. Ela está dando mais riscos do que benefícios no seu uso. Né? Então, esse risco-benefício não compensa você arriscar o paciente ter uma arritmia cardíaca grave e não ter certeza de que você vai conseguir um resultado bom. E uma coisa que é importante a gente esclarecer é que ela não atua na replicação, que é a capacidade do vírus se multiplicar. Ela atua naquele processo inflamatório que está ali, aquele vidro fosco ali dentro do pulmão, que é o que a gente chama, né? Que é o que você teve, que viu no seu pulmão. Isso. Então, acaba não compensando, né, o uso dessa medicação por conta disso. Porque você acaba vendo que não vai trazer grandes benefícios em relação ao quanto você vai arriscar a vida do seu paciente usando essa medicação. Aí estamos tentando antibióticos, estamos tentando o uso de anticoagulantes, estamos tentando o uso de medicações chamadas antirretrovirais. A gente usa muito o Tamiflu, que é o oseltamivir, que é usado na H1N1, né? E estamos tendo algum resultado em relação a isso. Agora, em relação ao uso de alguns corticoides, os corticoides são anti-inflamatórios hormonais, né? E eles conseguem reduzir esse processo inflamatório. Nós temos alguns estudos já onde o tempo de internação em pacientes usando dexametasona, que é um desses corticoides, está reduzido em 20%. Então, assim, é no dia a dia. Aqui a gente tomou a ivermectina, né? Acho que é esse o nome do remédio. Sim, nós estamos usando ivermectina. Mas só que assim, o que está acontecendo é que as pessoas estão indo na farmácia comprar, já que não há venda prescrita, né? Pode se comprar, e estão tomando aleatório. Então, mas aí a gente folheia, quando o folheio e o médico explicou pra gente,
que a gente só pode tomar aquilo em doses controladas, e se a gente for tomar aleatório, afeta o fígado. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. E não pode estar tomando remédio todo torto. E nós, brasileiros, temos uma cultura de tomar remédio sem prescrição médica, né? Exatamente, essa é uma das coisas que nós sempre batemos, né? É essa automedicação que o brasileiro tem mania, né? Então ele, por exemplo, a hidroxicloroquina sumiu quando começaram a falar. E aí o governo teve que botar o uso de receita controlada para comprar. Mas mesmo assim, sempre tem alguém que consegue vender. Verdade. Então o problema é esse, as pessoas não buscam o auxílio médico para ver o jeito certo de tomar e se a pessoa tem realmente indicação de tomar essa medicação. Aí no seu estado, qual é a realidade hoje dos hospitais aí? Aqui, eu moro no Rio Grande do Norte, aqui não tem leito em quase nenhum hospital, um ou outro, até os particulares já estão trancando suas portas, não estão recebendo mais pessoas. Como é que está a realidade aí no seu estado? Bom, como eu te falei, eu resido a 50 quilômetros de São Paulo, né, e 50 quilômetros de Campinas. São grandes centros aqui e que tem uma rede referenciada tanto particular quanto pública grande. Em São Paulo, o número de casos é muito grande. E assim, com essa abertura do comércio, o número está aumentando cada vez mais. Nós não somos, os médicos não são contra a abertura, porque todo mundo tem que sobreviver, tem que se sustentar. O grande problema é o comportamento das pessoas. As pessoas saem sem máscara, as pessoas não respeitam o distanciamento, as pessoas se tocam demais, né? E isso agora não é bom, porque é onde você vai ter a chance de aumentar a transmissão, né? E aí você ter ondas grandes de contágio. E isso acabar fazendo com que você tenha um colapso do sistema de atendimento. São Paulo, em alguns momentos, apresentou ondas de contágio, onde chegou bem próximo a esgotar principalmente o setor público. Né? E aí, com a construção de hospitais de campanha, isso começou a ter uma melhora. Hoje, São Paulo está em torno de uma ocupação perto de 70% no setor público e mais ou menos isso também no setor privado. Aqui na minha cidade está em torno de 60% de ocupação. Mas, por exemplo, hoje já foram 10 novos casos. E está coincidindo com a saída da quarentena. Então, com a saída da quarentena aqui em Atibaia, nós começamos a fazer um fluxo de subida de casos. Então, quase todo dia 5 casos novos. Hoje foram 10. Né? Então, nós estamos tentando ver se conscientizamos as pessoas, porque nós temos... Atibaia tem 45 leitos de UTI, para uma população de 142 mil pessoas. Quer dizer, se você tiver 1% que precisar de UTI, você não vai ter leito para todo mundo. A chefe Vera fez uma pergunta aqui, se a pessoa que faz o uso de Gardenal, ela tem contraindicação para tomar a ivermectina? Nenhuma. Nenhuma contraindicação. Ela pode usar a ivermectina. Mas aí que tá. Não é preventivo, né? Você não deve tomar a ivermectina achando que por conta de tomar a ivermectina você vai estar se prevenindo da doença. São medicações sintomáticas que devem ser tomadas quando você está positivo para a doença. Ou apresenta quadro clínico compatível com coronavírus e aí sim, você usar para tentar diminuir os efeitos desse quadro clínico. Assim, acabei de assistir ontem à noite, né, a uma nova onda de casos na China. Existem alguns estudos que quem pegou a doença pode pegar novamente, ou se vai ter uma nova onda de casos, como é que o senhor vê essa situação? Então, nós acompanhamos alguns estudos
que mostraram casos, principalmente na Ásia, na China, na Coreia do Sul e alguns nos Estados Unidos, de pacientes que estavam dados como recuperados e apresentaram novo quadro de infecção. Ainda não se sabe se é uma reinfecção ou se ainda é a prevalência da infecção anterior. Entendi. Né? Mas, assim, existem 136 vacinas sendo desenvolvidas. E esse é a grande interrogação. Porque tem muito estudo mostrando a não produção de anticorpos. Entendi. Então, quando você produz anticorpo contra uma doença, significa que você está se imunizando contra ela. Seu organismo aprendeu a se defender contra essa doença. E quando você tem uma doença e não apresenta anticorpos dessa doença no seu corpo, significa que você não aprendeu a se defender, então você está suscetível a reinfectar. Mas ainda não há uma conclusão desses estudos que mostre que o paciente pode estar imunizado. Por exemplo, existem doenças com imunização transitória. Um exemplo é a dengue. Você pega a dengue, você faz uma imunidade de 6 meses, em média. Então, 6 meses você fica sem pegar, mesmo que você se expor. Mas após 6 meses, você pode ter novamente. Eu mesmo, na época do Mato Grosso do Sul, tive 2 vezes. Né? Então, isso pode acontecer, sim, com a Covid-19. Por exemplo, o meu médico me explicou, né, que assim, o vírus ele se virou milhões de fragmentos dentro do meu corpo para ele ir embora, mas então vai ter vários fragmentos dentro do meu corpo. Meu pulmão eu preciso ser avaliado ainda por ele disse que mais ou menos 3 meses para que o quadro, para mim ver se o quadro realmente não vai ter nenhuma evolução. Ele explicou que sim, que há uma tendência do vírus que quando ele está para ser curado, ele ataca mais forte no pulmão. É um consenso isso ou seria um dado dele? Não, isso é um consenso, sim. Isso é um consenso. Ele tenta lutar porque ele cresce aonde? Invadindo a sua célula. Então, quando ele percebe que ele está sendo atacado, ele aumenta a sua capacidade de multiplicação. Sim, entendi. Para tentar evitar perder o seu hospedeiro. Ele precisa invadir uma célula para se manter vivo. Então, se você começa a atacar e tentar diminuir essa capacidade, ele vai tentar mudar o seu DNA. Na real, é um RNA, né? Mas ele vai mudar esse RNA para tentar ficar imune a você e tentar te atacar mais forte para tentar evitar que você o derrote. Caramba, o vírus esse é um danado. A chefe Gerdinolha perguntou se está acontecendo o caso de uma brandidade, de uma doença mais branda em algumas pessoas. Ou é a mesma doença, só que a pessoa estava com um organismo mais fortificado. Sim, isso acontece muito. É o sistema imune de algumas pessoas. Existe um estudo mostrando que 45% do total de infectados é totalmente assintomático. Por isso que a importância da testagem em massa. Países que conseguiram um controle melhor do Covid-19 foram países que testaram em massa, como a Nova Zelândia, como a Austrália, como a Coreia do Sul. Né? Eles fizeram um teste muito grande. Então, descobria muitos assintomáticos e aí isolava esses assintomáticos, que eram assintomáticos, mas que eram positivos. Ou seja, ele não desenvolvia a doença, a fase clínica com sintomas da doença, mas ele tinha capacidade de transmissão da doença. Então, se você testar em massa, você consegue um controle melhor. Existem, sim, muitas pessoas que vão passar sem saber que passaram pela doença. Entendi. Bom, vamos entrar aqui num pouco do escotismo. Sim. A gente acabou de ter uma resolução hoje que
dizendo que a gente só tem até o fim do mês, né, sem atividades, mas que as atividades vão voltar de acordo com cada estado. O senhor, como médico, entende que seria um erro a gente voltar a atividades ainda esse ano, ou há condições de voltar a atividades esse ano ainda? Eu, como médico, eu discordo da postura escoteira. Como médico. Nós estamos numa curva de ascensão ainda do vírus. E já temos provas de muitos países que reabriram suas atividades e tiveram novos surtos. A própria China, né? Há alguns países da Europa, vários estados americanos, e eu acho uma responsabilidade muito grande no momento onde você ainda está na curva de ascensão, mesmo que ela esteja, teoricamente, em alguns lugares, numa curva de ascensão mais lenta, você expor, principalmente grupos de jovens, onde você não vai conseguir controlá-los de forma a que eles não tenham um contato de proximidade. Né? Ainda mais jovens de idade menor, você não vai conseguir segurar uma alcateia inteira e falar, você não pode colocar o dedo no seu nariz, você não pode colocar o dedo no seu olho, você não pode colocar o dedo na sua boca. Vai ter uma hora que ele vai colocar. E ele vai tocar o amigo dele. Entendeu? E aí, eu acho uma responsabilidade muito grande, daqui a pouco você tem um surto dentro de uma atividade, dentro de um grupo escoteiro. Isso, no meu humilde modo de ver, vai denegrir, inclusive, o movimento. Não. É assim, aí como eles deixam aberto para qualquer coisa, mas eu acho que assim, se eles forem liberar, eles deveriam fazer um protocolo de como se adotar de limpeza. A gente falou assim, eu perguntei muita coisa, eu esqueci de perguntar. Hoje qual seria apesar que a gente já sabe, mas como a gente está conversando, como seriam os principais cuidados que eu precisaria ter se fosse haver uma volta desses grupos, que eles precisariam fazer para ter, no mínimo, um mínimo de responsabilidade em voltar? Bom, um planejamento muito grande, né? Atividades separadas por ramos, deixar os ramos separados em locais diferentes, para evitar ao máximo, né, que os jovens fiquem próximos uns dos outros, fazer marcação no chão para ter o distanciamento e atividades onde eles possam se manter a 1,5 metro um do outro e sem que haja contato entre eles. O que é difícil, né, porque muitas atividades, principalmente nos ramos lobo, no ramo escoteiro, são atividades onde você acaba fazendo alguns jogos onde há um contato. E nesse contato é que você pode ter o contágio. Então, assim, eu acho que nós deveríamos ainda esperar um pouco para voltar, tentar realmente esperar que o Brasil entre numa curva de pelo menos estabilização, né? Ou até numa curva de descendência mesmo, porque eu acho que, pelo que a gente está vendo no dia a dia, nós vamos abrir e vamos fechar depois de novo, porque nós vamos ter casos. Né? E aí vai ficar ruim para o movimento, para a OEB, para o grupo escoteiro local, né? Porque aí o pai, ele não vai... A hora que ele vê o jovem e de repente ele vê que o contágio foi na atividade escoteira, ele vai tirar o filho dele do grupo, ele vai falar mal do grupo, ele vai falar mal do escoteiro. Então, eu acho, é como escola. Não é nada. É nem só isso. A gente já conversou com outros chefes aqui sobre esse assunto, e a gente chegou no consenso que, mesmo que o menino tenha pego no grupo, que não tem como saber onde pegou, de fato, mas o pai vai levar, que vai dizer que foi o grupo. Porque a maioria das coisas que acontecem, a culpa é do grupo escoteiro. Porque se acontecer, ele estava bom até agora.
Começou a atividade, ele ficou doente. Ele vai ligar a atividade. Né? É como voltar para as escolas. Então, por exemplo, as escolas não têm data para voltar aqui na região. Né? Chegou-se a voltar em setembro, mas já está descartado. Pelo menos até o final do ano, ninguém vai voltar. Né? Porque realmente nós estamos numa curva de ascensão ainda. Então, você vai controlar como crianças que vão querer, vão se ver, vão estar se encontrando depois de um período muito grande de quarentena, elas vão querer se tocar, elas vão querer brincar juntas. Vai ser complicado de você controlar um jovem de 18, 19 anos é uma coisa. Agora, você controlar jovens menores é mais difícil. É mais difícil. Assim, o senhor citou que tem pouco mais de 100 e poucas vacinas sendo desenvolvidas no mundo aí, né, afora. Quanto tempo o senhor acha que teria em circulação uma vacina consistente para que viesse a chegar a toda a população mundial? Bom, o Brasil está na rota principal de 2 vacinas. Né? Uma vacina desenvolvida pela Universidade na real 3, que essa semana surgiu uma nova. Mas uma que é a vacina uma vacina inglesa da Universidade de Oxford, que está sendo desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, né? E já vai começar um protocolo de testes em 2.000 profissionais de saúde aqui em São Paulo e no Rio. 1.000 no Rio e 1.000 em São Paulo. E tem que ser profissionais porque você vai testar a eficácia dessa vacina expondo o profissional ao risco. Né? Então tem que ser gente que está na linha de frente. E que não tenha, que seja negativo, né? Que não tenha tido a doença. Essa é uma vacina que está tendo um conceito muito bom da comunidade científica. Temos uma vacina de uma indústria farmacêutica chinesa, né? Também em desenvolvimento aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. E agora temos uma vacina sendo desenvolvida pelo Hospital Albert Einstein e pela Faculdade de Medicina da USP. Então essas são as 3 mais prováveis que podem vir. Mas existe um ciclo para você colocar ela, né? Então você tem que fazer teste em animal, depois você faz teste numa população humana e tem que ter um número certo e um período certo de tempo para testes. Após você ter o teste, você vai ter que fazer a análise do teste, fazer a conclusão do teste e fazer o registro desse produto como efetivo e eficaz para o uso. E aí, depois de tudo certo, todo regulamentado, ele tem que ser fabricado em larga escala e começar a ser aplicado. Então, na melhor das possibilidades, podemos ter uma vacina em janeiro e uma lá para maio, junho do ano que vem. Caramba, de certa forma ainda é muita coisa, né? Eu acho. Porque a gente só vai ter, as pessoas só vão ter segurança realmente em sair, quem teve, quem não teve, quando houver a vacina. Sim, segurança mesmo só quando tiver a vacina e as pessoas estiverem vacinadas, né? E aquilo, você vacina, então amanhã eu estou livre. Não, você vacina hoje, essa vacina vai levar uns 15 dias para te imunizar. Então, na real, você vai ter imunizado depois de umas 2 semanas da aplicação da vacina. Caramba. Poxa, eu achei que o pessoal ia fazer mais perguntas, mas ficou todo mundo quieto. As perguntinhas que eu fiz aqui, juntei poucas. Mas assim, do apanhado que você já teve, quais são suas avaliações gerais da situação e até onde nós podemos chegar dessa pandemia? Olha, eu tenho 26 anos de medicina, trabalhei sempre em grandes hospitais, trabalhei no São Luís, em São Paulo, trabalhei, né? E o que nós estamos vendo
no enfrentamento dessa pandemia é algo que nós nunca vimos na medicina. Não há adjetivos para que a gente consiga definir o quanto isso está afetando, né? Já são 170 médicos que morreram e se contaminaram no exercício da medicina, no tratamento, porque no momento em que você está tomando o procedimento invasivo como uma intubação, você está muito próximo. Você está ali colocando um tubo na garganta do paciente e ele está respirando no seu rosto. Então é a chance que você tem de se contaminar. A mesma coisa, por exemplo, as enfermeiras, que tem que pegar uma veia, que tem que colher um exame. Então, muita gente das equipes de saúde já perderam a sua vida, né? E é assim, algo que não dá para definir. Muitos médicos estão tendo alterações psicológicas aí, depressão, pânico, né? Porque você vai para o plantão e fala, puxa, será que hoje eu vou sair sem me contaminar? E você vê também a dor das pessoas, porque é um vírus de alta capacidade de transmissão. Então, quando você leva um parente seu para o hospital, pode ser que você nunca mais vá vê-lo. Porque o protocolo necessário para a proteção desse tipo de paciente impede que você visite o seu parente no hospital. Se ele morrer, ele tem que ser enterrado de forma rápida, num caixão lacrado. O cemitério ele tem que ser uma área específica, porque é de alto risco biológico. Então, é aquilo. Se você levar um paciente, um parente seu para o hospital, você pode nunca mais vê-lo. Por quê? Porque se ele morrer, não vai ter velório e você não vai poder estar no enterro do seu paciente, do seu parente. Então, é algo realmente muito triste. E nós já tivemos que dar... É o que a gente sempre fala, né? O pior momento da medicina é quando você tem que chegar para alguém e falar que o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho morreram. Então você compartilha e sente a dor daquelas pessoas. E nesse caso, essa dor é muito maior. Porque aí vem a dor do eu não pude ver o meu parente pela última vez. Eu não velei o meu parente. Eu não chorei a morte do meu parente. Eu não enterrei o meu parente. E a gente viu coisas muito pesadas, né? Aquelas covas múltiplas. Muitas covas, enterros um em cima, outro embaixo, coletivos. Eu vi em Nova York, que foi um grande epicentro nos Estados Unidos, eles abriram um quarteirão inteiro no Brooklyn, de tantos corpos. Então, é algo que nunca nós vimos, acho que só na Segunda Guerra Mundial que nós tivemos um índice de morte coletivo, assim, tão grande. Né? Então, assim, nós ainda não vemos uma luz no fim do túnel. Né? O mundo precisa girar, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam trabalhar. Então, assim, a gente só pode pedir para que as pessoas se cuidem. Né? É necessário sair? Saia se realmente for necessário. Né? E álcool gel, máscara, sem abraçar. O brasileiro ele precisa do contato. Nós somos um povo de contato, né? Nós gostamos de abraçar, de tocar, de estar próximo. Isso agora não é permitido, né? Meu filho está aqui na live e ele sabe desde de quanto tempo nós não nos abraçamos. E nós, escoteiros, não podemos dar o nosso forte aperto de canhota, né? Verdade, mas tem sempre alerta. É o melhor possível. Temos o nosso sempre alerta, o nosso serviço. Verdade. E a nossa vontade de estar de novo.
em confraternização com os nossos irmãos. Hoje foi muito emocionante vestir de novo o uniforme, né? Eu honro muito vestir isso aqui. E foi muito emocionante vestir de novo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E aí deu essa vontade de realmente estar de volta na sede, com todo mundo junto, acampando, né? E ver que não sabemos quando isso vai acontecer ainda, né? Eu ainda acho, como eu falei, como médico, eu acho que nós não estamos prontos para voltar. É um risco muito grande ainda que nós estamos correndo. Mas não podemos ir contra o que os dirigentes vão colocar, né? Eu acho que a UEB deveria montar uma reunião, aproveitar que existem muitos outros chefes médicos como eu, e aproveitar essa expertise para estabelecer um protocolo de como vai ser a atividade no retorno. Eu, particularmente, tenho a minha filha de 10 anos, ela é asmática, e o meu filho, que tem 20 anos, que é pioneiro também, ele também tem um histórico de alergia pesado. Eu os aconselho a por enquanto, não voltar, né? Então, eu aconselhei o meu grupo a também não voltar. Então, o meu grupo, o Grupo Escoteiro Pedra Grande, ele não vai voltar para a atividade agora. Tá? Porque realmente há um medo de repente, ter uma onda de contágio no grupo e nós não queremos isso. O chefe Marco perguntou, mas o senhor já respondeu, vou só dizer para ele rapidinho. Ele perguntou se... Deixa eu voltar aqui. Vida normal. Ele perguntou se a vida normal só depois da vacina. Ele já falou aqui que realmente vida normal só depois da vacina. O chefe Alan perguntou. Aí foi isso mesmo, mas o chefe Marco tinha perguntado se vida normal só depois da vacina. Você já tinha falado que realmente... Vida normal mesmo só após a vacina. Chefe Marcelo, sempre alerta, chefe Marcelo. Chefe Marcelo do nosso grupo, Pedra Grande. E ele fez uma pergunta sobre a dexametasona. É o que nós estamos usando agora, chefe, no lugar da cloroquina. Né? É um corticoide, que é um chamado de anti-inflamatório hormonal, e nós estamos conseguindo uma redução de 20% a 25% no tempo de internação dos pacientes em uso de dexametasona, nos pacientes graves, inclusive, mas também estamos usando nos pacientes que não estão intubados. É uma das grandes esperanças e, assim, o chefe do nosso serviço, de um dos hospitais que eu trabalho, ele é um pneumologista muito bom, e ele sempre falava que ele acreditava que uma das drogas que faria sucesso seria o uso de corticoides. É o que a gente chama de pulsoterapia. Você faz uma dose um pouquinho mais elevada de cara, aí você vai reduzindo essa dose ao longo dos dias. E aí você consegue a redução do tempo de internação desses pacientes. Você falou da internação, aconteceu comigo, né? Que assim, eu quase fui internado. Minha oxigenação tinha dado abaixo de 90. Aí o médico me mandou me internar. E aquilo me chocou, assim, porque como você falou, quando se interna, na realidade, um quadro, ele pode tanto melhorar, como você lá pode adquirir alguma coisa a mais e não sai de lá. Eu disse, não quero ir, porque eu estou me sentindo bem. Eu dizia para ele, disse, mas você não está bem. Eu disse, mas eu estou me sentindo bem. Aí a gente ficou naquele debate, o que ele me disse? Então você compra um oxímetro e controla em casa. Se baixar, você vai ser internado. Então foi um sentimento muito louco que passou na minha mente, porque a princípio eu tinha ido para acompanhar a minha esposa, que ela estava com sintomas muito graves da coisa, e eu fui para acompanhar ela, e como deu positivo, eu fiz o exame também, e na hora que foi feito o exame, quando olhou o oxímetro, eu estava pior do que ela, né? Apesar de não estar
com sintomas aflorados, mas eu estava pior do que ela. Quase no dia eu sou internado. E eu fiquei na disputa com o médico, porque o que veio na minha mente foi, eu posso ser internado e não ver mais minha família, né? Não ver mais o que eu gosto. Então, aquilo foi uma hora que passou um misto de coisas na minha mente. E assim, eu fiquei muito preocupado na hora e eu não quis ir para o hospital. Não vou. E graças a Deus eu me recuperei, mas é uma coisa de você, mexe muito com a sua mente. Você o parâmetro de gravidade é definido pelo nível de oxigenação, né? A nota de corte de oxigenação nossa é 94%. Então, se o paciente baixa de 94, você já começa a ficar alerta para ele, né? Então, você tenta primeiro o que a gente chama de suporte não invasivo, que é o catéter de oxigênio que você deve ter usado. Você coloca aquele catéterzinho no nariz e coloca 6 litros de oxigênio por minuto para entrar na sua circulação. Normalmente, as pessoas respondem bem, né? Às vezes, quem tem um comprometimento grande do pulmão, então comprometimento acima de 50%, acaba não tendo essa mesma capacidade de resposta. Em pacientes, por exemplo, que são fumantes, esse risco ainda, ele quase que dobra. E aí eles começam a ter oxigenações menores, tipo 90, 88, 87. E aí, menos oxigênio que está chegando em órgãos que precisam de muito oxigênio, principalmente os rins, o coração e o cérebro. Então, você não pode deixar esse doente oxigenar baixo, porque você vai ter lesões que podem ser definitivas nesses órgãos. E, consequentemente, você tem que partir para injetar o oxigênio numa concentração maior para tentar garantir que esses órgãos recebam um suporte mais adequado. Então, é aí que você faz a sedação do paciente, né? E você faz a intubação orotraqueal, onde você vai introduzir um tubo pela boca que vai entrar na traqueia e vai chegar nos 2 pulmões. E aí conecta esse paciente a um respirador que vai ciclar ele, né, de tempos de segundos em segundos e jogando uma quantidade pré-estabelecida de oxigênio que você programa no respirador para garantir que o fluxo de oxigênio desse paciente seja melhor e a oxigenação dos órgãos vitais seja maior. E aí é duro, porque aí você tem que, normalmente a pessoa está ali consciente. Você tem que explicar, olha, eu vou te colocar para dormir. Você vai acordar, acho que só daqui umas 2 ou 3 semanas. Mas se você acordar, você venceu. Você venceu. Venceu, pronto. Tem 2 perguntas bem interessantes aqui. Os testes rápidos, eles são confiáveis? E a outra, os pacientes que têm alta, estão livres realmente ou tem que ter acompanhamento? O teste rápido, por exemplo, aconteceu comigo, não deu, tem que dar 0,9, né, para ser o positivo certo. O meu deu 0,6, é o que o médico disse, que deu um falso negativo, né? Exatamente. 30% dos testes rápidos podem dar os chamados falsos negativos. Então, você acha que não tem nada e você tem. Você está com a doença, mas fez um exame, ele teve uma detecção, ele não foi capaz de detectar totalmente e te deu a falsa impressão de que você não tem a doença. 30% dos exames podem dar esse erro, dos testes rápidos. E sim, no pós-doença, é necessário um acompanhamento de pelo menos 3 meses, né, de consultas periódicas a alguns especialistas, né, então ao neurologista, a um pneumologista, né, para fazer o acompanhamento das sequelas que a doença dá. O chefe Roberto está perguntando aqui quais as sequelas graves que um paciente pós-coronavírus pode ter? Bom, sequelas pulmonares, né? Porque aquela área que ocorreu a trombose,
né, ela pode ficar inoperante, então ser uma área do seu pulmão que vai parar de funcionar, né? Sequelas neurológicas, né? Então, sequelas que vão fazer com que você tenha lesões cerebrais, né? São as principais. E, assim, lesões vasculares. Então, lesões principalmente nas artérias e nas veias das pernas, né? E que podem induzir você até a precisar de uma amputação depois, mais tardiamente, por uma trombose secundária. Mas essa é mais rara. As sequelas mais frequentes são as sequelas neurológicas, né? Então, às vezes, déficits de memória, alguns pacientes convulsionam, e também as sequelas, como eu disse, as sequelas da árvore respiratória. Ele é uma doença interessante, um vírus interessante, porque ele é quase autossobrevivente, né? Ele tenta, de todo jeito, deixar sua marca em você, né? Tanto ele é ruim quanto para que ele fique bom, porque quando ele está prestes a morrer, ele libera muito mais coisa, ele tenta sobreviver muito mais, e ele tenta deixar o máximo de sequelas possível, né? Que ele conseguir dentro do ser humano. Ele vai tentar sobreviver, é uma guerra. Ele vai tentar se manter vivo. Então ele vai tentar se modificar geneticamente várias vezes, tentar se multiplicar a maior parte do tempo para tentar garantir a sobrevivência o maior tempo possível. Esse é o mecanismo de funcionamento de um vírus, seja ele o vírus que for. Só que esse especificamente, ele tem uma capacidade bem maior do que outros vírus, até superior ao HIV. Caramba. Sim. Verdade. O chefe Alo, né, perguntou se esses dados de sequelas não deveriam ser esclarecidas. Eu acho que assim, muita gente já está colocando, né, esse material. Muitos médicos têm falado sobre isso, né? Eu acho que cabe realmente aos governos e cabe aos órgãos de imprensa tentar colocar mais, né, principalmente a presença médica, para esclarecer sobre a doença, porque está tendo muita politização, muita coisa nesse meio, e o que seria certo é o que não está acontecendo, né? Que é realmente se preocupar com a pessoa que está ali sofrendo e com as pessoas que estão aqui sofrendo com o sofrimento de quem está ali dentro do hospital, né? Eu acho que deveria sim ser feito um trabalho de divulgação bem maior para que as pessoas realmente pudessem entender a real gravidade que essa doença tem, para assim entender que temos que ficar um pouco mais isolados, e nesse tempo os médicos, cientistas e pesquisadores, eles estão se desdobrando no mundo todo para tentar achar uma solução medicamentosa e achar uma vacina que seja eficiente para realmente dar um fim nesse vírus, né? Como muitos outros que nós tivemos, muitas epidemias globais que nós já vivemos e que já mataram muitas pessoas, como a gripe espanhola, como a varíola, né? É o que nós estamos vivendo agora. Então, esse papel da educação das pessoas é que é fundamental. E acho que nós temos que também tentar, de repente, nesse mundo de mídias sociais que nós estamos, tentar levar essa mensagem ao máximo de pessoas que nós pudermos, para tentar conscientizar as pessoas dos riscos que elas estão correndo no dia a dia. Assim, teve uma pergunta
Você acha que está tendo manipulação? Eu acho que não. Se está tendo manipulação nos números. Eu acho que não. Acho que os números, eles são os que estão aí, só que assim, como a gente não está testando, como você falou no começo, esse número é muito maior. O número real de infectados, isso não é manipulação, é porque o Brasil não testa. Isso. Então, quando você vê números confirmados, são de pessoas que passaram em atendimento médico com sintomas compatíveis, então que apresentaram alteração dos exames de sangue, que apresentaram alterações tomográficas, radiológicas compatíveis com o Covid, e aí você vai lá e faz a notificação. O médico que faz isso, o médico que está ali de plantão na linha de frente é que é o responsável por isso. Ele faz a notificação e ele solicita o exame. E aí esse exame vai para os institutos e volta positivo ou negativo. Então, isso não tem manipulação. O que realmente as pessoas têm que entender é que o número de contaminados é muito maior do que o que estamos realmente apresentando. Se temos 800 mil pessoas confirmadas, é que são 800 mil pessoas que passaram em atendimento médico e testaram positivas. O nosso número real de contaminados é 10 vezes superior a esse número. Então a estimativa é que, na real, o Brasil tem em torno de 9 milhões de contaminados. Verdade. Porque assim, aqui no Rio Grande do Norte está acontecendo que assim, tanto no público como no privado, as pessoas estão indo com sintomas leves, estão indo para casa, não estão fazendo teste, nada do que eles dizem. Vai para casa, se cuide, se agravar é que você vem no médico. Então, não é que os números são incorretos, é que as pessoas não estão sendo testadas, então os números são bem maiores, é isso mesmo. É que o protocolo de testes é o seguinte: você testa o profissional de saúde que está sintomático, porque você não pode ter um profissional de saúde positivo trabalhando, então você vai ter um médico lá contaminado, ele vai contaminar todo mundo que ele atender. Então, você testa o profissional de saúde sintomático e você testa as pessoas que estão com um quadro mais grave. Você não testa as pessoas que estão com quadros leves, por conta desse problema de não ter testes suficientes. Né? Então, por isso que o número é bem maior. Porque muita gente que vai para casa pode estar positiva. Verdade. Mas ele não foi testado. Mas não é que ele não foi testado porque o médico foi de má fé. Não, é porque realmente esse é o protocolo estabelecido, porque é o que o Ministério da Saúde colocou. Está indicando. Né? E não é o que nós achamos ideal. Para nós, o ideal seria testar a população inteira. E se quiser, tem como. Assim, nós estamos quase terminando aí o tempo, que não é nós que controla, é o Instagram mesmo, quando dá 1 hora ele termina, então já faz, faltam 6 minutos só, se eu não me engano. Então, quero agradecer mais uma vez. Aí eu vou pedir para o senhor depois falar o seu achar de legal de passar para aqui. Muito obrigado por participar aqui, passar essa orientação para todos. Para o senhor e para todos os médicos do nosso país, enfermeiros, nossos parabéns. Assim, vocês, na guerra são os soldados, essa é a guerra dos médicos, dos enfermeiros. Que vocês estejam protegidos por Deus, a quem tem sua religião, quem não tem, os Oxalás, que protejam todos vocês. Que o senhor continue o seu trabalho, que seja sempre dedicado, como o senhor mostrou ser. Tá faltando 25 segundos aqui. Então deixe suas palavras finais. Muito obrigado. Chefe, foi uma honra imensa estar com você. Espero que a gente possa repetir uma nova live aí. Vamos falar mais de escotismo da próxima vez. Vamos. E servir. Até a Sempre próxima, alerta. chefe. Muito obrigado a